Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos. Vai interessar a 7 pessoas mais, em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que você deveria conhecer. E hoje eu vou fazer uma lista muito legal de 5 filmes sensacionais, mas pouquíssimo vistos, de uma das melhores épocas do cinema, a nova Hollywood. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Até o final de 2025 eu tenho uma meta de chegar a 1000 assinantes. Conheça lá, acho que você vai gostar bastante. Galera, é o seguinte, eu já falei bastante aqui no canal sobre a nova Hollywood. Eu já fiz vídeos, vários vídeos, já falei sobre Coppola, falei sobre Scorsese. É um dos meus períodos prediletos da história do cinema. Tô falando daquele período ali da virada dos anos 60 para os 70, entre mais ou menos 67 e 76, né? Quando cineastas jovens e alguns não tão jovens também, né? Revolucionaram o cinema americano com filmes autorais, filmes mais baratos e filmes que iam contra, digamos assim, aquela dominância dos grandes estúdios, daquelas grandes produções. Então foi uma época que revelou jovens talentos, na época jovens, né, como Scorsese, como Peter Bogdanovich, como Brian De Palma, como o próprio Coppola, que era um pouquinho mais veterano ali da turma, mas também trouxe de volta cineastas, digamos, mais rebeldes, mais alternativos e que não eram especificamente jovens, né? Tô falando de Sam Peckinpah, tô falando de Sidney Lumet, tô falando de Arthur Penn, tô falando de Robert Altman, até o Don Siegel, né? Essa galera fez grandes filmes nesse período aí entre 67 e 76, aproveitando uma certa liberdade que os estúdios hollywoodianos estavam dando, até porque eles estavam em crise, estavam desesperados para fazer filmes mais baratos e para tentar atrair um público mais jovem, que era o público consumidor de cinema nessa época, nos Estados Unidos. Então hoje eu queria indicar para vocês 5 grandes filmes feitos nesse período e que são filmes pouquíssimo falados, tá? Quando a gente fala de nova Hollywood, sempre se fala dos mesmos filmes de sempre, né? Taxi Driver, Poderoso Chefão, A Última Sessão de Cinema, etc., O Exorcista e tal, né? Vou falar de 5 filmes hoje, pouco vistos, mas absolutamente sensacionais. E eu vou botar na descrição aqui os links de onde você pode assisti-los, em que plataforma. Alguns não estão em plataforma alguma, você vai ter que procurar. Alguns saíram só em DVD no Brasil e eu vou indicar aqui na descrição dos vídeos, tá? Não tem nenhuma ordem de preferência, nem ordem cronológica. Eu vou falar de 5 filmes que eu acho sensacionais. O primeiro deles, galera, é um filme chamado Tragam Minha Cabeça, de Alfredo Garcia. É um filme feito em 74 pelo Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, inspirador de toda essa galera da nova Hollywood, né? Ele era um cara muito conhecido assim por faroestes, fez muitos faroestes aí nos anos 60. No final dos anos 60 ele fez um filme clássico que é The Wild Bunch, Meu Ódio Será Tua Herança. E o Peckinpah era um antagonista desse sistema de estúdios de Hollywood. Ele sempre trabalhou meio à margem do sistema, era um cara que trabalhou muito para os estúdios, mas não gostava deles, os estúdios também não gostavam do Peckinpah, né? Ele tinha problemas sérios com bebida, ele era um cara muito briguento, ele dava esporro em pessoal de estúdio, o pessoal dos estúdios não curtia o Peckinpah, dificultavam muito a vida dele, mas ele era um autor. Ele era um cara que fazia um filme muito autoral, um filme muito pessoal. Os filmes do Peckinpah geralmente eram histórias violentas, histórias com muito tiro, sangue e tal, sexo também. E eram histórias sobre foras da lei, forasteiros e tal. Wild Bunch é um filme sobre isso, né? Mas o Tragam Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, que ele fez em 74, periga ser um dos filmes mais, digamos, rebeldes assim da carreira do Peckinpah. É um filme doido esse filme, né? Porque ele começa, quando ele inicia, você acha que é um faroeste, você acha que ele é passado no século XIX, e logo depois você percebe que não, ele é um filme contemporâneo, ele é dos anos 70, né? Mas ele se passa num lugar tão, digamos, atrasado e tão
fora das metrópoles, que você tem a impressão de que ele se passa 100 anos antes do que ele se passa na verdade, né? O Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia, o título do filme já diz tudo, né? O Alfredo Garcia é um galanteador, um bonitão lá, que engravida a filha de um poderoso coronel de terras no México. E esse coronel, revoltadíssimo porque a filha tá grávida, põe um prêmio na cabeça do Alfredo Garcia. Fala aos quatro ventos, quem me trouxer a cabeça do Alfredo Garcia vai ganhar um prêmio. E aí começa uma disputa entre todos os bandoleiros, mercenários, não só do México, mas dos Estados Unidos também, atrás do tal Alfredo Garcia, para decapitá-lo e levar a cabeça dele para esse poderoso senhor de terras, né? Entre eles, um dos digamos, dos azarões, assim, alguém que você nunca apostaria que poderia ganhar essa disputa, é um bêbado, um cara que está na sarjeta, um doido, interpretado pelo sensacional Warren Oates, que fez muitos filmes do Peckinpah. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas basicamente o Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia é um road movie do Warren Oates indo atrás do Alfredo Garcia e enfrentando um monte de bandidos e perigos aí pela estrada. É um filme absolutamente sensacional. É um dos filmes favoritos do Takeshi Kitano, por exemplo, que diz que é um filme favorito dele, que influenciou muito ele. Ele influenciou demais todo o cinema de ação que veio depois dele. Recomendo demais. Tragam Minha Cabeça de Alfredo Garcia. O segundo filme, galera, foi feito no mesmo ano, 1974, e é um filme, digamos, policial, investigativo, político, dirigido pelo Alan J. Pakula. Né? Você pode conhecer o Alan J. Pakula por um filme sensacional que ele fez 2 anos depois, Todos os Homens do Presidente, em 76, né, que é sobre a investigação daquela dupla de jornalistas, o Bernstein e o Woodward, que digamos, revelaram os desmandos ali do governo Nixon, que acaba causando a renúncia do Nixon, né? Ele seria empichado, digamos assim, ele sofreria um processo de impeachment, ele resolveu renunciar. Mas 2 anos antes ele fez um filme sensacional com Warren Beatty chamado The Parallax View. Em português se chamou A Trama, né? Que é um filme sobre um assassinato de um político. Não vou ficar dando muito spoiler aqui, né? Rola o assassinato de um político, e aí tem uma foto que é feita do momento do assassinato, e pouco a pouco todo mundo que aparece nessa foto começa a morrer em circunstâncias misteriosas. E aí o Warren Beatty, ele faz um jornalista que se infiltra numa corporação, digamos assim, para tentar desvendar esses crimes e tal. Galera, é absolutamente fantástico, um dos melhores filmes do chamado cinema da paranoia, esse cinema assim, meio sobre conspirações governamentais, sobre assassinatos de políticos. A gente tem que lembrar que desde 63, quando o Kennedy foi assassinado, né, o John F. Kennedy, né, os Estados Unidos viviam assim sob a sombra desses atentados políticos, né? Então a gente teve depois o Martin Luther King, Malcolm X, a gente teve muita gente que foi o Robert Kennedy Jr., muita gente foi assassinada, muitos líderes políticos, né, e civis aí foram assassinados, e era um tema que interessava muito aos cineastas, porque era um tema que juntava política, investigação, thriller detetivesco, assim, e eu vou falar para vocês que A Trama, do Parallax View, é um dos melhores. É um filme pouquíssimo visto do Alan J. Pakula, mas você tem que assistir. Se você curte esse tipo de filme policial detetivesco sobre tramas conspiratórias que envolvem governo e grandes corporações, este é o filme. O terceiro filme da lista, galera, é um filme pouquíssimo conhecido no Brasil. Na verdade, ele é pouquíssimo conhecido em qualquer lugar, mas ele é incrível. Se você curte esses road movies meio contraculturais, assim, na linha de Sem Destino, Easy Rider, né? Mas eu vou falar, ele é um filme muito melhor do que o Easy Rider. Easy Rider é uma, digamos, uma joia da contracultura e da nova Hollywood, um filme muito conhecido, mas esse filme é super, super bem feito, super bem dirigido. Eu acho ele um filme, inclusive, melhor esteticamente, narrativamente, do que o Easy Rider. Eu tô falando de Electra Glide in Blue. No Brasil se chamou A Polícia da Estrada. E ele foi dirigido por um cara chamado James William Guercio, 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 em 1973.
Se você nunca ouviu falar do James William Guercio, não se preocupa, ele realmente não é um cara muito conhecido. Na época, para vocês terem noção, ele era mais famoso como empresário, ele tinha trabalhado com os Beach Boys, ele era um empresário musical, e ele era empresário do Chicago, aquela banda que começou como uma banda meio de soul, funk, jazz e tal, e virou depois uma coisa meio easy listening e tal. Inclusive o cantor do Chicago, Peter Cetera, trabalha nesse filme, que é engraçadíssimo. Você curte música dos anos 70, você vai achar ali no meio dos hippies do filme o Peter Cetera, né? Esse filme, ele é estrelado por um cara que tem a cara dos anos 70, que é o Robert Blake. Hoje pouca gente fala do Robert Blake, mas ele é um cara que fez uma série dos anos 70 muito famosa chamada Bareta, né? E o Robert Blake, ele faz um policial rodoviário que no meio de uma estrada descobre uma pessoa morta e ele começa a investigar. Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas a investigação leva ele a conhecer gangues de motoqueiros, de uns hippies doidos de ácido, uma galera muito, muito estranha que habita esse filme chamado Electra Glide in Blue. Galera, é um filme sensacional, totalmente contracultural, realmente um representante assim do que há de mais esquisito e alternativo no cinema americano dos anos 70. A trilha sonora é do Chicago, daquela banda que era empresariada na época, como eu falei, pelo diretor do filme, o James William Guercio, e vale muito a pena ver esse filme. Ele só tá, se eu não me engano, na caixa Cinema Policial 4 da Versátil. Eu tenho ele em DVD, mas vale muito a pena vocês irem atrás, é um filme sensacional. O quarto filme desse meu top 5 de filmes desconhecidos, grandes filmes desconhecidos da nova Hollywood, é um filme dirigido por um cara muito famoso, John Huston, né? Ele fez o Tesouro de Serra Madre, fez Uma Aventura na África com Humphrey Bogart, é um cara fez Honra do Poderoso Prince, fez um monte de filme conhecido, mas essa é uma obra menos conhecida dele, mas nem por isso menos genial. Estou falando de um filme de 79, já finalzinho ali, já tinha meio que acabado a nova Hollywood, mas eu acho que ainda dá para considerar, que chama Wise Blood. No Brasil chamou Sangue Selvagem, né? Wise Blood é adaptado de um livro da escritora americana Flannery O'Connor, né, conhecida aí por histórias sobre o sul dos Estados Unidos, sempre com uma pegada meio gótica, meio... A Flannery O'Connor tem essa pegada desse não vou dizer sobrenatural, mas essa coisa meio mística, né, do sul dos Estados Unidos, histórias muito, muito fortes, né? E o Wise Blood não é diferente, né? O Wise Blood conta a história de um veterano de guerra que vira um pastor religioso. Ele é interpretado pelo sensacional Brad Dourif. Galera, esse filme, assim, o John Huston nos anos 70... ele fez filmes maravilhosos, né? Fat City, Cidade das Ilusões, ele fez muita coisa legal. Mas esse Wise Blood é um dos filmes assim que você assiste e você fala, nossa, por que não falam mais desse filme? É um drama super pesado, super bem interpretado, com uns truques, assim, umas reviravoltas na trama que você fica de boca aberta. Assim. O Brad Dourif está fantástico nesse filme. E é um filme pouquíssimo falado do John Huston. Quase ninguém lembra desse filme quando se falam dos grandes filmes do John Huston, mas preciso ver Wise Blood, o grande filme, John Huston, 1979. E o último filme do meu top 5 de obras-primas esquecidas da nova Hollywood é um filme que acabou de entrar na plataforma Fílmica. Eu não vi esse filme há muito tempo e já vi algumas vezes nos últimos meses. É um filmaço sensacional, chamado O Jogador, The Gambler, dirigido em 1974 pelo Carol Rice. Esse filme é maravilhoso, galera. O James Caan é o Sonny, né, do Poderoso Chefão, faz um intelectual, um professor de literatura que tem um problema na vida, ele é viciado em jogo. Então tudo que ele ganha, ele aposta em jogo e ele é um péssimo jogador, ele perde sempre dinheiro. Então no filme ele está sempre devendo dinheiro para Deus e o mundo. E o filme conta um trecho da vida desse personagem que ele tá devendo uma bolada pra uma galera super barra pesada e que ele tem que se rebolar para tentar pagar as dívidas dele. Galera, esse filme é sensacional, uma das melhores atuações do James Caan. Eu me lembro que ele falou uma vez que foi um dos filmes que ele achou que foi uma das melhores atuações dele, né? E o James Caan, assim, além do Sonny, do Poderoso Chefão, ele fez filmes maravilhosos, né? Fez Thief, né? O Ladrão, do Michael Mann. Ele tem muitas outras atuações soberbas e nesse O Jogador ele tá
ele tá demais, assim. Tá disponível também numa caixa da Versátil chamado Cinema Policial 7 e acabou de entrar na plataforma Fílmica, que é uma plataforma muito, muito legal. Eu assino a Fílmica, tem muitos filmes de arte e eles estão melhorando o catálogo cada vez mais, e eu recomendo bastante a Fílmica, lembrando que eu não faço publi, então se eu recomendo aqui uma plataforma é porque eu assino a plataforma, pago do meu bolso e recomendo. Mas vale muito a pena ver The Gambler, O Jogador, de Carol Rice, dirigido em 1974, com James Caan, sensacional. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, galera, me ajude esse ano. Eu quero bater a meta de 1.000 assinantes no meu site. Estou com quase 700. Em 2025, se tudo der certo, com a ajuda de todo mundo, vou chegar a 1.000 assinantes. Por R$20 por mês, você tem acesso a um monte de benefícios. São 20 textos inéditos por mês. Você tem direito a debates, cursos, workshops e um acervo monstruoso do canal. Tem mais de 75 cursos e 600 textos. Dê uma olhada lá em andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!